Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui pela Boas Novas. Você já pode participar do nosso programa de hoje. Nós vamos abordar um tema que você já conhece, talvez você faça todo dia, uns mais, outros menos, mas nós vamos falar hoje sobre a oração. É simples, mas tem muita coisa por trás que talvez você não se atentou, e nós vamos tentar esclarecer, levantar essas dúvidas e respondê-las hoje no programa. E você pode participar pelo Facebook, pelo Twitter, e-mail, ou mandando, ou ligando para cá, mandando um SMS para a gente também. A Bíblia fala muito que a oração do justo tem muito em seus efeitos, orar sem cessar. Vários versículos falam sobre a oração. Mas o que é, de fato, a oração? É somente conversar com Deus? Adão conversava com Deus, mas ele não orava. Como é que é isso? Onde é que começou a oração? Onde existe a primeira oração na Bíblia? Para que serve? Qual é o propósito da oração de fato? É para pedir uma cura, para pedir uma bênção? Para que serve a oração? Por que nós oramos todo dia? A oração em conjunto na igreja é mais forte que a minha oração individual, sozinho ali no secreto, na minha casa, na minha cama ali? Vamos falar tudo sobre a oração, responder as perguntas e as respostas aqui, ó. Várias dúvidas enviadas pelo pessoal na internet e por você com certeza vamos responder hoje para falar sobre oração. Recebo ele que é pastor, líder do Ministério Famílias Restauradas, meu pastor Márcio Fiorini. Pastor Márcio, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer novamente estar aqui, André. Na verdade, esse é um tema muito vasto, de muitas contradições e alguns pontos por algumas pessoas que acreditam sobre a oração ser atendida ou não. Em determinados aspectos, mas é um tema muito complexo, é um tema dos maiores que nós temos na Bíblia, daqueles que mais Jesus e outros profetas falaram. Vai ser muito bom hoje estar aqui falando sobre oração. E vamos tocar esse assunto, é muito polêmico. Deus não responde a minha oração, Deus não ouviu a minha oração. Deus sabe de tudo, ouve tudo. Agora, se Ele vai responder tudo, tem cada oração aí rápido. Se Ele fosse responder todas as orações, queria ser um problema. Esse mundo vai falar sobre isso também. Orações respondidas, o que a gente precisa fazer, como precisa estar a nossa vida para que Deus responda a nossa oração. Tem muita coisa envolvida nisso, é muito vasto mesmo. Para falar sobre isso, eu recebo ela, que é pedagoga, pastora do Evangelho Quadrangular em Sepetiba e diretora do Instituto Teológico Quadrangular, Mônica Canedo. Pastora Mônica, bem-vinda ao Antenados na Geral. Muito obrigada, pelo privilégio de poder estar aqui novamente. E esse assunto dá 10 programas no mínimo, né? A gente pode falar. Você já teve alguma oração que você não foi respondido? Jesus, eu não vou responder isso não, mas eu já pedi tanta coisa. Então, quando chega Natal, então, né, a gente pensa que Deus é Papai Noel. A gente começa a pedir esse presente para ele, não chega nada depois. A gente vai ver isso aí, vamos falar sobre essa questão aqui. E por último, recebo ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e professor de História de Israel e Hermenêutica no Instituto Teológico Quadrangular, pastor Carlos Monteiro. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André. Prazer para todos. É uma honra estar presente aqui nesse programa tão abençoado, que tem com certeza edificado a vida de muitas pessoas. Eu posso dizer que a minha filha, ela gosta demais desse programa e ela cresceu muito na fé através desse programa. E participar desse debate, participar desse bate-papo vai ser muito proveitoso e muito gostoso. Com certeza eu vou aprender e vou tentar passar alguma experiência minha, se for possível. E hoje vai aprender muito sobre a oração. E já falando de oração, se Deus responde ou não, não sei, ontem os vascaínos oraram muito, né? Não foi respondida a oração deles, coitado. Tem isso também, né? Ora, Deus faz isso. Tem gente que ora para pedir gol pro time. Né? Aí quando eu falo, glória a Deus, obrigado, deixa eu responder. Né? A gente às vezes joga, usa a oração como se fosse, Deus faz de qualquer jeito, banaliza. Será que hoje a gente banalizou muito a oração? Tem um jeito certo de orar? A gente vai responder tudo isso. Agora, essas perguntas são para os pastores. Você de casa vai responder o seguinte, responda a verdade, tá bom? Você ora pelo menos 15 minutos por dia? Se você ora de 15 minutos a mais, você vai responder sim. Agora, se você não ora, pelo menos... Não é oração tipo assim, não, André, porque tem gente que manda essa. André, ora toda hora. A Bíblia fala, orar sem cessar, estou indo para o colégio, estou não sei o que, estou orando. Não. A nossa oração que a gente fala assim, é parar tudo. Como Daniel fazia, né? Como Jesus fazia, né? Para tudo. Antes de dormir ou quando acordar, parou, está sozinho. Ora, faz aquela oração, pede, exalta. Você faz isso, para tudo e ora pelo menos 15 minutos por dia. Só para a gente entender, né? Eu não estou falando, isso não é nem o dízimo do seu dia. O dízimo seria umas 2 horas e 40 minutos. 24 minutos é 1%. Estou falando assim, 5%. 5%, meio por cento do seu dia você separa
para falar com Deus? Responda sim ou não. No final de cada bloco a gente vai dar a nossa parcial. E eu começo um pouco por isso. Quando a gente abre a Bíblia, a gente vê... Adão tinha um acesso direto a Deus. Ele meio que batia papo por telepatia, sei lá como. Ele ouvia a voz audível. Não, a Bíblia não fala muito bem como é isso. A gente tenta imaginar. Mas a gente vê que existe um corte na comunicação, na comunhão do homem com Deus após o pecado. Porém, também não se fala muito de Adão parando para orar. Essa comunicação que Adão tinha com Deus direta, a gente pode chamar de oração? Isso era uma oração como a gente entende hoje, como Jesus fazia? Ou não? Não era uma comunicação direta. Até para entender onde foi, eu quero tentar chegar, onde é que foi criada a oração? Onde a gente vê a primeira oração na Bíblia? Bom, eu tenho uma visão muito particular, e muitas linhas teológicas também apoiam essa visão que eu tenho, sobre o que acontecia entre Deus e Adão. Adão, ele não precisava orar a Deus, ele tinha um contato direto com Deus, ele tinha 100% das suas faculdades mentais. Então, Adão, para ele dominar as águas, para ele dominar os animais que estavam nas águas, ele tinha que nadar, ficar debaixo d'água, respirar debaixo d'água, igual os animais. Para mim, Adão voava. Para mim, Adão voava. Para mim, Adão, ele fazia o que ele quisesse. Ele saía do lugar que estava e ia para outro lugar a hora que quisesse. Ele usava 100% da mente dele. Hoje, nós usamos 5% do nosso cérebro. Quem usa 100% tem um poder metafísico fantástico. Adão tinha isso. Adão falava com Deus porque ele era a semelhança de Deus, como se fosse um amigo. Adão falava com Deus sabendo que ele era Deus, que devia a ele toda a sua devoção, que devia a ele também respeito, que sabia que ele era a autoridade maior. Mas Adão, para fazer as coisas na terra, não precisava. Deus entregou para ele e falou, domina. E nesse domínio ele tinha o poder de todas as coisas. Ele deu nome a todos os animais, e isso não seria uma coisa normal para um homem de 5% do seu cérebro. Então, para mim, Adão, ele não precisava fazer oração, não aparece assim na Bíblia, mas ele tinha um contato, ele aprendia com Deus diariamente, ele se comunicava facilmente com Deus, porque tinha esses 100%. Quando o homem peca, há um corte do espírito, porque é corpo, alma e espírito. A alma e o espírito, a Bíblia chama de carne, a alma e a carne, e o corpo, a Bíblia chama de carne. E o espírito, no momento do pecado, cortado aquela ligação do espírito com o corpo e com a alma. Essa ligação, quando é cortada, hoje ela só pode ser religada através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa ponte. É quando nós podemos ter um acesso direto a Deus. Então, essa era a relação com Deus. Era uma relação de espírito que Adão, ele não via a nudez de Eva, porque ele não enxergava nem o corpo de Eva. Ele enxergava o corpo metafísico de Eva. Ele enxergava a parte espiritual de Eva. Quando peca, imediatamente enxerga a nudez, porque ele começa a ver o corpo, a parte corpórea, e não mais o espírito. Quando Jesus cura aquele cego, e ele cospe na mão e passa no olho daquele cego, e aquele cego, ele passa a enxergar as pessoas andando como árvores. Se você pegar uma foto na internet, ou buscar uma foto da aura humana, você vai ver que o corpo humano é como se fosse uma árvore andando mesmo. As pessoas enxergam o espírito quando estão nessa dimensão. Aí Jesus, quando faz isso, ele traz aquele homem cego à dimensão espiritual do Éden. E aí ele não apenas ora por aquele homem, ou dá a ordem de cura, ele passa o DNA dele. O DNA de Jesus enxergava o espiritual. E aí ele faz o seguinte, ele pega a mão, passa no olho, tira aquele cuspe, aquela saliva com o DNA dele, porque ele não erra naquele momento daquela oração, daquela cura. Jesus apenas volta ao estado daquele homem, ao estado de cura lá do Éden, o estado original. E aquele homem volta a enxergar as pessoas normalmente. Ele curou demais o que aconteceu ali. Então, para mim, Adão, ele tinha um estado direto com Deus de ligação, não precisava de orar. Que é uma coisa que a gente tem que falar, pessoal, que isso não é uma desculpa para você não orar. Tem gente, não, André, tá fazendo igual Adão, eu falo direto com Deus, né? Tá rolando isso hoje com você, com certeza, não, tem que orar. Então, há um corte de comunicação com Deus. Daí, você acha que daí que se criou a necessidade de ter uma oração, de separar um tempo,
de se apresentar diante de Deus e falar: Deus, aceita o meu pedido, a minha comunicação com você? Você enxerga desse modo? Quando o homem pecou, a Bíblia diz que ele morreu, né? Ele continua vivo, mas o que Deus tinha falado, se você fizer, você vai morrer. Então o homem morreu, o homem matou. Eu fiquei muito tempo estudando qual era a diferença da alma e do espírito. Eu não via diferença, né? Porque em alguns livros eu li assim: a alma, ela é a emoção, o espírito é a questão intelectual. Mas quem não tem Deus também tem intelecto, né? Como é que o homem é morto? E eu ficava nessa busca. Hoje eu entendo que o espiritual, o homem espiritual, ele é o que tem contato com Deus, né? A única coisa que serve é o nosso contato com Deus. Então, o contato que nós temos com Deus hoje foi restaurado através de Jesus Cristo. Só que hoje a gente precisa fazer vamos dizer, um ritual. E a oração, Jesus ensinou, foi Ele mesmo que ensinou pra gente. Olha, você precisa orar assim. Ele deu um modelo de oração. Eu me lembro, na minha casa, meu pai sempre ensinou a gente a orar. Então, ele botava a gente para orar, né? E ele falava assim: olha, para as crianças, né? Você tem que orar assim. Você vai agradecer a Deus. Primeiro agradecer. Depois você pede perdão pelos pecados. E depois pede, né? Ai, meu filho, era uma confusão. Porque 9 irmãos orando, imagina. E tinha que orar alto, porque senão dormia. E passei muito por isso, mas é uma fase gostosa da vida. Né? Então, o que acontecia? Agradecer a Deus, tudo bem. Pedir perdão pelos pecados era a questão. Porque ninguém falava: Senhor, eu fiz isso. Falava: Senhor, aquilo que aconteceu foi por causa da Marília, porque ela fez assim. Então, eu contava o pecado da outra. Orando, aí estava pecando já, né? Já estava botando: Senhor, aí a outra culpa dela. A outra gritava lá: não, Senhor, não foi desse jeito. E se era um meu pai não reteté essa oração em perto, Jesus Cristo. acabava em pancadaria as orações lá em casa. A gente vai para um rápido break. Depois eu queria também falar com o pastor Carlos, para a gente também entender. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que começar no segundo bloco, que é o seguinte: onde a gente vê a primeira oração e como começa. E outra coisa, com o advento, né? Mas com Jesus e ele vindo, o que mudou na oração? Que Jesus passou um modelo, mas antes dele, como é que era a oração? O que a gente pode entender da Bíblia? O que a Bíblia passa pra gente? Que a gente pode ver que mudou através de Jesus. Ou agora oramos em nome de Jesus, antes não orávamos em nome. Como é que essa vinda de Jesus modificou o jeito da oração? E claro, várias perguntas vindas aqui da internet. Você de casa vai responder assim pra gente, ó: você ora pelo menos 15 minutos por dia? Essa é a nossa enquete. 34% das pessoas dizem sim e 66% das pessoas dizem não. Tem que responder a verdade, hein, crente? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 21 12 6300 e peça o seu CD por apenas R$ 15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$ 25,00. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 21 12 6300 ou acesse www.voiceshop.com. Nossa salvação não está em instrumentos humanos. É triste ver pessoas cegas adorando a criatura, não o Criador. William Seymour.
criminalização da homofobia. O presidente saiu da cerimônia. A polícia encontrou o corpo graças a uma denúncia anônima. Milhares de pessoas. Agora são 3 horas no horário de Brasília e está no ar o Boas Novas Brasil. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre oração. E aí, você ora pelo menos 15 minutos por dia? Essa é a nossa enquete de hoje. Responda sim ou não. No final do bloco a gente vai dar a parcial. E mande também sua pergunta pelo Twitter, Facebook, internet. Várias perguntas já chegando aqui. Eu só queria a gente abordar o que a gente levantou no primeiro bloco, para passar para algumas perguntas da internet do pessoal que está mandando aqui. Claro, e aí eu também não sei, eu acho que é difícil, eu até busquei na internet isso. Onde é que a gente vê a primeira oração na Bíblia? Né? Onde se tem essa primeira oração? Como foi essa oração? E também não sei se a gente pode falar um pouco de como era a oração antes e depois de Jesus. Existe alguma mudança? Pastor, o senhor enxergou alguma coisa nesse sentido? Olha, a mudança se faz no ritual. Antes, para chegar a Deus, era feito, né, todo um ritual de sacrifício de animais. E com o advento do Senhor Jesus, né, todo esse ritual se acabou, né, porque nós sabemos que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, através dele, nós temos acesso direto ao céu, ao trono da graça. E oramos em nome de Jesus. Mas eu queria fazer também uma coisa interessante. Qual a diferença entre falar face a face, né, contigo, e também falar ao telefone? Quando uma pessoa está, por exemplo, longe, está em outro país, nós temos o telefone, é bem diferente de falar ao vivo com aquela pessoa, né? Existe todo um jeito de falar, né? Por exemplo, a gente diz o quê? Alô, como vai, né? Tem uma série de fatores que diferencia quando você fala diretamente com a pessoa. Então eu creio que, como foi exposto aqui, muito bem exposto pelo pastor Márcio, pela pastora Mônica, o pecado realmente trouxe a separação, né, entre Deus e o homem, retornando através do sacrifício de Jesus. Mas existe ainda essa separação, né, no falar com Deus, né? Não tem como você falar diretamente com Deus. Nós falamos, então é como se a oração fosse o quê? O telefonema nosso para Deus. Eu creio assim, né, que e nosso celular é Jesus, né? Isso, deixa eu pegar meu Jesus aqui e ligar para Deus, falar com ele que ele não cobra crédito não. Eu sei que é nem internacional, é interplanetário ou não, ele é local. Diz uma canção é ligação antiga, local, né? É ligação local, ele está aqui com a gente. Como diz uma canção antiga, o telefone do céu é oração, né? É oração. E ajoelho no chão. E eu estou eu até aqui na internet, eu estava conversando com o pastor Márcio aqui durante a resposta do pastor Carlos, a questão da primeira oração na Bíblia. Tem muita disparidade. Claro, eu estava pesquisando alguma coisa na internet, dizem que é a oração de medo de Caim, em Gênesis 4:13, mas eu acho que não chega a ser uma oração aquilo ainda, não. Gênesis 4:26 diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor com Enos, com o nascimento de Enos, através de Enos. Os historiadores, Flávio José fala muito sobre isso. E nesse momento, no nascimento de Enos, é que se começa a invocar o nome do Senhor. Eu acredito que até esse momento ainda existiu o resquício, é o que chamam de resquício da unção de Adão, né? Até aquele momento eles ainda conseguiam ter algum relacionamento. Deus ainda se apresentava ao jardim, se apresentava às pessoas, até que foi se esvaindo toda e qualquer presença de Deus completa, e havia necessidade de invocar, porque eles já não viam mais Deus, não ouviam mais, e começaram a invocar o nome do Senhor. Com relação a Jesus, justamente o que o pastor muito bem colocou, a questão dos rituais foi abolida ali. Jesus foi o Cordeiro imolado, ele foi o sacrifício, e o sacerdote no Yom Kippur, quando tinha que apresentar no dia da expiação o pecado do povo, antes ele tinha que apresentar os seus pecados ao Senhor, senão as orações não eram ouvidas. Então Jesus ele muda
Porque você não precisa mais passar por um sacerdote para ter acesso a Deus. Você vai a Jesus, porque é em nome de Jesus. O que muda aqui tem que ser em nome de Jesus. E tem uma série de requisitos na oração. Por exemplo, a oração tem que ser debaixo da vontade de Deus. Então você ora colocando, seja feita a sua vontade. Ele fez isso no Getsemane, ele fez isso na oração do Pai Nosso. Existem versículos que cooperam para que você entenda que a oração tem que ser debaixo da vontade de Deus. Mas, o que vocês acham? E eu acho até proveitoso, talvez, mas vendo por outra ótica, essa questão um pouco do reforço que, vamos dizer, hoje como igreja nós temos na hora da oração. Na hora da oração, a gente, embora acabou o ritual, nós colocamos uns parâmetros de ritual para uma oração. Gente, agora chegou a hora da oração. Vamos nos prostrar, baixar as cabeças, fechar os olhos, como se fosse um ritual de antigamente, embora Jesus tenha abolido isso. Mas vocês acham proveitoso, acham interessante, nos dias de hoje, ser criado um ritual, mesmo que mais fácil de se fazer, mais, né, instantâneo, mas se criar na hora da oração, ou não, de qualquer jeito, pode orar de olho aberto, não sei o quê. Porque existe esse reforço nas igrejas hoje. Não, fecha o olho, irmão. Você ajoelhe, nós vamos orar. É um momento diferente, não é? Você não pode ficar assim, estar conversando e estar orando. Não existe isso. O que vocês acham? Inclusive, alguns fazem até uma cara, né? Cara, assim, com todo respeito, faz uma cara feia, uma força, né, para orar, né? Vamos orar, então fecha os olhos, aí faz aquela força, aquela expressão facial no rosto, né? Como se não é. Não, e às vezes até brincando, que aí eu até posso, não sei se posso, mas eu brinco mesmo, o pessoal bate depois de mim. Mas tem isso, o pastor tá, gente, porque não sei o que, vamos orar agora. Pô, ele muda a voz, ele muda a postura, ele muda o jeito de respirar. Meu Deus. Tudo isso faz parte do mesmo farisaísmo que Jesus combateu. Verdade. É religiosidade. O momento da oração... Foi forte, hein? Ai, doeu agora. Não, o que acontece, André, o que acontece? No meio do louvor, você pode se levantar e ir lá entregar uma oferta, mas hoje nós temos a hora do ofertório. Tudo na igreja tem hora, e tudo na igreja é religião. Nós viemos de uma descendência católica, infelizmente. Nossos cultos são baseados numa estrutura católica dentro de um culto. Uma liturgia. A liturgia católica. Porque nada disso tem na Bíblia. Onde que tem na Bíblia que você só tem que dar na hora do ofertório? Não. Aonde que você tem que dar 10% só? Mas também, mas você vê isso como prejudicial? Assim, não, aí o que acontece? Como nós temos uma cultura religiosa, uma cultura presa a dogmas, isso nos ajuda a doutrinar. Eu não sou contra de você falar, temos agora o horário da oração, o momento da oração. Quando eu comecei, né, no Evangelho, nós orávamos muito mais. A Bíblia diz que a oração é muito mais do que pedir, é relacionamento com Deus. Não é só invocar, aclamar, é você falar com Deus, é você se relacionar com Deus, é você ter comunhão com Deus, você se aproximar. A oração te tira da dimensão que você está e te eleva a uma outra dimensão, uma dimensão de comunhão, uma dimensão de trono, um momento que você está frente a frente com Deus. Então, quando você para de orar, você para de ter comunhão, para de ter relacionamento, para de ter intimidade. Então, quando uma igreja pede ao povo para orar naquele momento, não deveria ser assim, mas às vezes é necessário por conta da multiplicação de iniquidade. Ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando, então vamos forçar aquele momento, o dia cheio, todo mundo trabalhando, ninguém para orar. Então esse é o momento da oração. O problema André, é que pelo menos aqui no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares, o momento da oração tem sido escasso. Vigília, eram horas de jejum, de joelho, de oração. O culto começava com as pessoas todas de joelho no passado. Você é de uma igreja de origem tradicional, você conhece bem essa história. Hoje nos cultos nós não temos oração. Ora-se pela oferta, ora-se pela pregação, ora-se para começar e para terminar o culto, mas um momento de oração não tem. Não, é verdade. Eu acredito que a gente precisa dessa liturgia para disciplinar. Eu acho que é necessário na igreja. Senão a pessoa fica de olho, fica no celular. Tem que ter momento para tudo. Eu acredito que tem e eu não acredito que seja errado. Mas a oração é algo que você pode fazer em casa, na rua, em qualquer lugar. Então, em casa eu oro. Foi interessante também, sempre tem história, né? Esses dias eu estava em casa, eu estava doente, com febre, e meu marido tinha levado as crianças para uma festa. E chegou em casa, a pequenininha de 2 anos foi me procurar, entrou no quarto, e quando ela subiu na cama e que ela viu que eu estava com febre,
Ela nem falou oi, mãe. Ela saiu correndo, desceu e foi buscar outra. Aí demorou 1 minuto, 2, entra as duas no quarto, a de 4 anos, a Emanuele, já com a mão levantada, Senhor Jesus, cura minha mãe, né? E eu achei tão bonito que ela usou a palavra cura, ela já com as mãos levantadas, e as duas já entraram assim naquele, e eu fiquei assim, né, olhando, eu sorri, achei interessante a questão delas, como elas trataram a oração. Eu não tomei remédio, eu suei a noite todinha, acordei no outro dia sem febre nenhuma, curado. Eu não sei qual era a raiz do problema, mas eu sei que foi embora, né? Então, quer dizer, a fé, né? Elas estão aprendendo a orar. Orar é algo espontâneo, é falar com Deus, é a qualquer momento, a qualquer lugar. Na igreja, eu acredito que precise da liturgia, né? Vamos lá, tem tempo para isso, porque senão vira bagunça, tu quer orar, ou tu quer pregar, ou tu quer falar, né? Eu quero ofertar agora, né? Então, eu acho que precise, mas você é livre, né? Ali na igreja é só aquele 1 hora, 2 horas de culto, mas como é que é seu dia a dia em casa? Seus filhos veem você orar, né? Como é que é? Tem família que nunca ora em casa, não tem esse contato. Eu acho que orar não é só na igreja. Eu também, eu nasci na igreja, então eu ia para vigília de oração, era a noite todinha, era joelho. Hoje a gente não tem muito isso, as pessoas não têm muito tempo, mas eu continuo fazendo isso, né? Hoje nas igrejas, culto de oração é o que menos da gente. Essa é a grande verdade. É verdade. É como se... E eu acho tão interessante. É como foi aquilo que o pastor Márcio falou. A gente não ora no culto, então vamos fazer um culto de oração para ter a oração da igreja. Aí a pessoa ora ali pelo que tem que orar e ora por todo mundo da igreja. Mas isso é mesmo. Você é num culto de louvor, culto de pregação, mas culto de oração geralmente não dá muita gente, não. Daqui a pouco eu volto para mais perguntas aqui dos internautas e a gente pergunta para você de casa. Você ora pelo menos 15 minutinhos todo dia? 28% das pessoas dizem sim, 72% das pessoas dizem não. Quero agradecer a vocês por serem, né, falando a verdade aí, sinceros. 72% das pessoas não oram nem 15 minutos por dia. 0,5% do seu dia não separa para falar com Deus. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí que tá forte hoje. Voltamos já já. Diariamente eu estou com você de todo o Brasil que assiste à Rede Boas Novas com o programa Falando ao Coração. Eu quero convidar você a ligar o seu televisor às 7 da manhã, porque das 7 às 8, diariamente eu quero ministrar bênçãos, alegrias e vitórias ao seu coração, para que você viva mais perto de Deus e tenha sempre o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Espero você 7 da manhã aqui na Boas Novas, para juntos vivermos o melhor de Deus. De todos os homens maus religiosos são os piores. C.S. Lewis. Queremos receber. E hoje é uma coisa muito legal, a questão da filmagem, do vídeo está mais acessível. E muitas mulheres, então, têm um clipe ou têm a gravação de uma mensagem, de um testemunho. Nós gostaríamos de conhecer. Nós queremos que você envie para nós, tá certo? Então, as instruções, os contatos para você ligar para a gente ou para pegar o endereço ou simplesmente mandar pelo endereço, tá tudo na tela. Anote e mande para nós, para o Voz Mulher, de todo o Brasil. E quem sabe em breve, ou a gente passa o seu material aqui, ou quem sabe você possa estar pessoalmente conosco participando do programa. Que tal? Estamos de volta no Antenados no Geral falando sobre oração. Tá muito bom hoje, a gente está abordando um pouco como a igreja de hoje trata a oração com liturgia, os momentos certos. E, claro, uma igreja tem um modo de tratar, outra igreja tem outro modo, mas a gente quer levantar aqui o seguinte: temos que separar, sim, mais horas de oração nos cultos.
E eu vejo hoje, pelo menos alguns exemplos reais, as igrejas que mais oram hoje no mundo, e a gente pode levantar algumas igrejas da Coreia do Sul, ou tem uma igreja muito forte agora que as pessoas não sabem, África do Sul, Índia, que oram, o culto vai começar, vamos fazer, Nigéria, vamos começar o culto, vamos fazer uma oração. Eles oram 2 horas para começar o culto, e você vê um avivamento muito forte nesses lugares. E temos também no Brasil igrejas que oram demais, conheço pessoalmente, eu vou tratar de algumas igrejas dessas, mas uma pessoa na internet faz uma pergunta muito pertinente sobre essa questão que a gente falando de liturgia e reverência. Fala, André, eu já fui repreendido numa oração em grupo, assim, que é aquelas que na igreja que junte um grupo de 5 pessoas e ore aí, cada pessoa foi orando daquele jeitão. Quando chegou em mim, eu orei do meu jeito, um pouco irreverente, orei como se Deus fosse um amigão meu, alguém próximo, sem ser muito pomposo. Algumas pessoas me repreenderam depois, falando que eu tinha que ter reverência. Até onde vai a reverência a Deus e até onde vai a reverência? Como vocês enxergam essa questão de ter uma liberdade um pouco maior, falar mais à vontade? E se isso é ser irreverente, eu tenho que ter mais reverência com Deus. Vocês entendem que a pessoa tem que... Eu já vi pessoas falando, poxa Deus, tu sabe, pô papai. Tem gente que fala assim, oi papai, como se fosse um brother mesmo, Deus. Pois é, eu conheci bem o povo da igreja Bola de Neve, e eles têm um jeito de orar muito próprio. Os caras são surfistas, skatistas, eles têm um linguajar muito deles. E Deus entende o linguajar deles. Então, quando eles oram, eu vejo muita santidade, eu vejo muita reverência, mas com o linguajar deles. Não, a falta de reverência não está na palavra. A Jossana, minha esposa, a Jossana Gleice, é cantora, e tem uns músicos da banda, todos eles oram no momento que a gente está ali em comunhão. Tinha um guitarrista nosso que ele falava assim, pô Deus, aí, eu quero muito que o Senhor abençoe a Jossana, porque ela é maneira pra caramba. Aí a gente parava de orar e ria, não tinha como. Mas acontece que eu via tanta, e ele de olho fechado, daquele jeito, tanta sinceridade. Você acha que Deus não responde uma oração dessa? Então, quando a gente pode incorrer num erro de começar a ser religioso demais e tolir esses grupos de serem pessoas muito íntimas de Deus. E aquele homem, eu cria que era um homem muito íntimo de Deus, porque ele fazia coisas que só íntimos de Deus faziam. Ele negava coisas que quem falava bonito não negava. Então eu acho que nós podemos ser aquilo que somos com Deus. Pastor André, eu acho o seguinte: a formalidade revela o grau de intimidade. Por exemplo, um juiz, diante de um juiz, quando nós nos colocamos diante de um juiz, né, nós chegamos para ele, chamamos o quê? Excelência, né? Excelentíssimo, excelência, doutor. Mas eu creio que os filhos dele, desse mesmo juiz, ou seus irmãos, aqueles mais próximos dele, não chamam ele de excelência, mas chamam, né, o pai, o papai, amigo, né, ou pelo nome, né? Por quê? Porque tem uma intimidade maior. Então, quando nós formalizamos demais, né, a nossa relação com Deus, na verdade está revelando para nós, sem nós sabermos, um distanciamento nosso com Deus, na nossa intimidade com Deus. Então, por outro lado, também não podemos banalizar, né, essa informalidade, né? Por quê? Porque talvez os mesmos filhos desse mesmo juiz ou amigos, diante de outras pessoas, eles vão passar para ele o quê? O respeito que ele, né, que ele merece. E diante de Deus nós também devemos passar o respeito que ele merece, mas sabendo, né, que não podemos formalizar demais, nem informalizar demais. Pastor Mônica, essa aqui é para você responder, é quentíssima. A pessoa está perguntando o seguinte: André, eu quero saber, a pastora Mônica responder para mim, por que minha oração não é respondida? Por que Deus não responde algumas orações? E acho que a gente vai começar a partir do ponto de como é que devemos orar, né? E como deve estar a nossa vida também. A gente imagina, não, vamos orar que Deus responde, mas a gente não tenta consertar a nossa vida, que nem o seu pai lhe ensinou. Primeiro, exalta, né? Primeiro chega perto, depois pede perdão para lavar tudo, para estar tudo beleza, para ele poder te ouvir bem. Você acha que, por que Deus não responde muitas orações? Primeiro, porque tem muitas orações que não é segundo a vontade de Deus. Então ele não vai responder. Ele fala assim, orar segundo a minha vontade, né? Buscar a primeira vontade dele, primeira vontade de Deus, antes de orar. E outra também, a Bíblia fala que o pecado, a falta de perdão, tem alguma coisa com o teu irmão, né? As suas orações não vão subir, não vai chegar até Deus. Então primeiro você tem que consertar,
né? Então tem muitas formas. Tem oração também, gente, que a gente dá graças a Deus não ser respondido. Quantas vezes nós oramos, pedimos coisa, aí não acontece, e depois a gente fala assim, graças a Deus que a minha oração não foi respondida, né? Porque senão, olha como é que estaria a sua vida se aquela oração tivesse sido respondida. Então nós precisamos confiar em Deus. Oração é confiar. Ó, Senhor, eu preciso. Hoje eu estava vindo para cá, o trânsito parado. Eu falei, Senhor, eu preciso chegar lá 9h30. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, não, orar é entregar na mão de Deus e não preocupar. Saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele sabe, eu preciso do meu horário. Amém. Comecei a cantar, gente, o trânsito abriu e eu fui embora, né? Cheguei no horário. Então a gente precisa o tempo todinho estar lembrando para nós mesmos que orar é chegar no altar de Deus, entregar o teu problema, né? E colocar lá e tchau pro problema. Não é pegar, acabou de orar e traz ele de volta. Não, é entregar mesmo, é confiar, é a relação de confiança. Eu preciso confiar tanto em Deus. Tem pessoas assim, eu não vou pegar R$100 e entregar na mão de uma pessoa que eu não conheço. Mas eu posso pegar R$100 e dar para minha mãe guardar, porque eu confio nela, né? Você vai entregar o seu problema na mão de quem você confia. Então, oração é confiança, não adianta orar por formalidade. Você precisa orar acreditando. Por que você está orando? Só para cumprir um ritual, uma liturgia? Ou você está orando porque você acredita em Deus de fato, né? Eu estou orando porque eu creio, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele vai responder minha oração. Então, oração só é respondida quando você crê, quando você confia e quando você pede perdão, quando você entrega, né? Quando você ora segundo a vontade de Deus. E uma coisa bem legal sobre a oração é que essa dúvida, até acho, dos internautas de por que não responde ou como eu devo orar, ela não fica só aqui. A gente pega a Bíblia, eu nunca vi os discípulos de Jesus pedirem, Deus, ensina-nos a curar. Nunca. Deus, ensina-nos a andar sobre as águas. Eles, não, deixa eu ir até aí. Mas a única coisa que pelo menos que eu vejo os discípulos pedirem para Jesus é, ensina-nos a orar. Como é que eu devo orar? Porque eles, eu imagino que todo dia eles acordavam de manhã e diziam que Jesus, antes de amanhecer, sempre estava orando, e via Jesus sozinho no lugar e falando, meu Deus, o que ele está fazendo ali? Né? Que depois que ele sai, ele toca no cara, o cara é curado, vai ali, sai demônio, ele nem perde tempo com o homem, né? Ele perde muito tempo com Deus para não perder tempo com o homem aqui embaixo. Eu acho que é um pouco isso, mas os discípulos perguntam, Deus, Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Qual é o jeito certo de orar? Devemos orar pelo quê? Qual é o propósito da oração? Umas pessoas estão mandando pergunta aqui, André, minha mãe, toda vez que a gente vai no shopping, ela ora para chamar vaga no shopping. É pecado isso, né, André? Quase. Mas assim, tem pessoas que oram por coisas banais, né? É interessante. Mas, pastor, como é que vocês enxergam isso? Devemos orar pelo quê e como? O que Jesus falou para os discípulos quando ele falou assim, ensina-nos a orar? Deixa eu falar uma coisa sobre a questão do shopping aí. A oração é diferente de decreto e é diferente de você lançar uma palavra de ordem. Você citou uma igreja que o líder dela é o David Yangshu, que era o nome antigamente de Paul Yangshu, e ele tem um livro falado que se chama Quarta Dimensão. Nesse livro ele ensina as pessoas a darem ordens. Uma vez eu estava no meio de um tiroteio e assim, muito tempo o tiro não parava e o policial tacando para cima dos bandidos e eu não tinha como andar, me ajoelhei. Aí eu lembrei do livro e dei uma ordem. Eu ordeno agora que vocês parem com o tiroteio. Foi instantâneo, já estavam há 5 minutos sem parar dando tiro. A minha esposa ficou assustada e a gente começou a aprender a usar isso. Isso não é oração, isso é poder que nossas palavras têm. Decretos são outras coisas. Então, veja bem, quando você está num shopping, se você quer uma vaga, aquela vaga é sua. Você decreta e a vaga vai surgir. Isso acontece demais comigo. Acontece demais com a minha esposa. A gente dá ordem para algumas coisas e essas coisas acontecem. Você tem que saber usar o poder da sua palavra, daquilo que você fala em seu favor. E o crente não usa isso. É um outro debate. Não, mas já vi. Até em família mesmo, achava, glória a Deus, fica louvando pela vaca que achou. É outro debate. Agora, olha só, sobre Deus ouvir todas as orações. Isaías 1,15 diz, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Salmos 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá.
Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos as ouça. Mas já em 2 Crônicas, fala sobre Deus ouvir a nossa oração se nós nos arrependermos, e Ele restaurar a nossa história e sarar a nossa terra. Então, toda oração, se ela vier precedida de um arrependimento, não remorso, ela pode ser atendida. Agora, se você estiver em pecado, ela não é atendida. Jesus deixou um modelo para a gente de oração, né? Que a gente chama do Pai Nosso. Mas quando nós entendemos por modelo, assim como no computador você vai pegar um modelo de um contrato, você tem que fazer as modificações para adequar ao que você precisa. Você acha que o que você acha sobre rezas ou orações memorizadas, né? E aqui, poxa, meu time vai entrar em campo, vou rezar o Pai Nosso. Aí eu estou doente, vou rezar o Pai Nosso. Você acha que tem efeito uma reza ou uma oração memorizada ou não? Tem que ser algo muito espontâneo? Eu acho que a oração é algo espontâneo. A oração é espontânea. Quando Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso, quando orareis assim. Ele disse assim. Ele começa a dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Mas ele não falou, ele não disse: orareis com essas palavras. Esse aqui é o modelo que eu estou dando para vocês, e vocês orem com essas palavras, mas orem nesse modelo. Como foi o modelo, talvez, do pai da pastora Mônica? Primeiro exalta, depois pede perdão dos pecados, depois pede o que você petição, precisa. Glorificação, né? Então ele deu um modelo para a gente seguir. Esse modelo é que tem que ser seguido. É um modelo que exalta, um modelo que glorifica, um modelo que pede e um modelo que agradece, sem contar uma coisa importante, que ele diz, né? Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores, ou aqueles que nos devem. Está entendendo? Então, quer dizer, não adianta, ele até fala, né, que se eu não perdoo o pecado do irmão, como é que Deus vai perdoar meus pecados? Como é que a minha oração vai ser ouvida se eu tenho alguma coisa contra alguém, alguma coisa contra o irmão, se eu estou em falha? É onde que entra. E na verdade, se falou. Se você não perdoa, você sabia que a falta do seu perdão pode anular o perdão de Deus? Está lá na Bíblia. Quando o Senhor perdoa a dívida do seu servo, e ele descobre que o servo não perdoou uma outra dívida bem menor, ele anula o perdão, e aquilo é uma figura de Deus com o homem. Então, se você não perdoa alguém, você anula um perdão de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a oração, ela tem que ser perseverante. Nós temos a parábola do juiz iníquo, temos a parábola do amigo importuno, aquele amigo que chega meia-noite na tua casa, pede 3 pães, e ele fica ali batendo, e você não quer levantar. Não, já estou com a porta fechada, deitado com os meus filhos. Jesus fala essa parábola, e ele diz assim: olha, não vou te atender, estou cansado, volta depois. Mas o cara insiste tanto que não é nem por ele ser seu amigo que ele vai te responder. Ele te responde porque você é importuno, está sempre ali. A parábola do juiz iníquo, aquela mulher viúva, ela está em cima do juiz, até que o juiz está bom, tanto que você pede, toma. A gente não tem que fazer vãs repetições, mas a gente tem que manter-se perseverante na oração. É acreditar mesmo. Não, vou lá, pedir de novo. E confiar, isso tudo, não é só o que vai também dar resposta, não é apenas eu ficar pedindo toda a vida, vou pedir, é acreditar. Não, eu vou ter, né, a resposta da minha oração, e acreditar mesmo. Gente, a Bíblia fala assim, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E que Ele se torna galardoador. E não é dar uma despertinho, né? Já que é para pedir, poxa Deus, vê isso, também vê aquilo ali. Tem gente que vai dar uma despertinho com Deus. Já que eu estou orando, eu vou aproveitar o ensejo que eu estou com Vossa Senhoria. Se Deus fosse responder todas as orações, né, pastora Mônica? Ninguém andava de carro nacional, todo mundo estava com carro importado, é uma beleza. Vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. A nossa pergunta enquete para você é a seguinte: você ora pelo menos 15 minutos por dia? Pelo menos 15 minutos. 24% das pessoas dizem sim, 76% das pessoas dizem não. Fica até nada, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Não sai daí. Deus não cria ninguém sem propósito. O mundo pode falar isso, as pessoas podem falar que não tem jeito,
mas eu creio que tem jeito. Ninguém nunca olhou para você, dando para você algum crédito. É isso que Deus vai usar para levar você mais longe do que você poderia ir sozinho. O que Deus procura são pessoas que digam: Senhor, conta comigo porque eu sou a pessoa, esse é o lugar e agora é o tempo em que os teus milagres, projetos, visões para a minha vida vão acontecer. Eu quero é Deus. Voz Jovem, terça-feira, 11 da noite. Fica ligado. Eu quero é Deus. As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil, agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, e Disco Laser Gospel, Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. E aí, galera, estou aqui para convidar vocês a assistir o Galeria Clipe. Ei, de terça a sábado, 17h30, aqui na Boas Novas. Música boa é aqui. Então, estamos de volta no Antenados na Geral. Hoje estamos falando sobre oração, último bloco. Ainda você tem chance de responder a enquete e mandar a sua pergunta aqui pra gente. A enquete, para você responder, é: você ora pelo menos 15 minutos por dia? 15 minutinhos, pelo menos. Se você ora, responda assim. Se você não ora 15 minutos por dia, responda não. No final do bloco a gente vai dar parcela. Uma pergunta interessante aqui, vindo da internet, é: a pessoa falou assim: André, tem pessoas que precisam de uma cura, uma bênção, daí vão à igreja X ou à igreja Y para pedir oração pelo pastor X, pelo pastor fulano, pastor ciclano, ou pelo profeta que vai interceder por ela. A minha pergunta é a seguinte: se Deus não responde a minha oração e eu for por outra pessoa, Deus vai responder por ela? Deus ouve uma pessoa mais do que me ouve? A oração conjunta de outra pessoa é mais forte do que a minha oração individual? Eu acredito que a oração em concordância, né, ela tem mais poder. Fala que, eu não lembro o versículo, mas que fala assim, olha, que você pode 1000, com 2 pessoas pode 10.000, 10 vezes mais, né? E eu acho tão interessante que essa questão de você ter mais um, né? Quando eu tenho uma situação muito forte, eu falo para o meu marido: vamos orar a respeito disso, vamos concordar, concorda aqui com a minha oração, né? Vamos e a gente pede, a gente ora. Então é muito importante, mas a questão do, o fulano de tal orar, eu acho que é fé no fulano de tal, né? Não, quando o fulano ora, já viu na igreja quando tem fila de oração, a fila do pastor, a oração daquele é forte, né? Vou nele. Então acontece essas coisas, mas eu não acredito dessa forma. Eu acredito sim que a oração em concordância, ela tem um poder muito forte. E pra galera que é ligada em Facebook, internet, a concordância, gente, quando a gente fala aqui, você entende, tipo, dá like. O cara dá oração: Senhor, me abençoa. Você vai dando like lá, é isso mesmo, você está concordando com o que ele está falando, né? A gente, botando para a linguagem do pessoal de hoje. Concordância não necessariamente vai do poder, se ele é o grande pastor, se ele é o apóstolo, não. Ele é uma pessoa mais que está concordando. Vocês acreditam nisso ou não? Não, André, ele é apóstolo. Deus ouve mais aquele cara. Não, eu acho que Deus, ele existe uma hierarquia: apóstolo, pastores, mestres. Então, evangelista, na verdade, nós temos que entender que aquela pessoa tem uma autoridade diferenciada. Eu entendo o seguinte: Jesus, ele foi para o Getsemane e pediu para os discípulos irem com ele para orarem com ele. Naquele momento, eles estavam intercedendo por quem? Por Jesus. E, na verdade, não estavam, deveriam. Paulo, em todo momento, nas suas cartas, pede oração aos irmãos pela vida dele, porque sabia que a obra missionária dele não daria certo se não fosse debaixo de oração. Jó, enquanto estava orando, intercedendo pelos seus inimigos, Deus entregou, pelos seus amigos também, Deus entregou a vitória dele. Então nós estamos sempre intercedendo um pelo outro. Eu acho que existem pessoas que, assim como uns buscam mais a palavra, buscam mais em oração, são mais intercessoras.
eu não fico todos os dias 2 horas de joelho em oração, mas eu sei que tem pessoas que ficam. Então essas pessoas a gente respeita e entende que elas têm um nível de oração diferenciado. Então a gente vai ali e pede para essa pessoa orar por nós. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser qualquer um a impor as mãos sobre nossas cabeças e começar a transferir o que elas têm em si para nós. A pessoa está debaixo de uma influência de um principado como Jezabel. Está em adultério, mas está ali fingindo que está bem com Deus, continua ministrando, você não sabe, ela põe a mão sobre você, ela está transferindo o espírito dela para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, com quem a gente está pedindo oração. Agora, pedir oração intercessória é bênção. É bênção. Pastor, também existe uma coisa chamada dons, né? Os dons espirituais. Inclusive existe o dons de curar, dons de maravilha, dons de curar. Então eu creio que há certas pessoas que têm um dom, né, espiritual de cura, né, de curar, de como tem de profecia. Então muitos vão procurar essas pessoas e realmente recebem, né, através do dom, né, que Deus deu a essa pessoa. Inclusive a palavra de Deus diz: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porém eu acredito, né, que nós, né, como homens e mulheres de Deus, nós mesmos podemos orar a Deus e receber a resposta. Nesse caso, nós não precisamos de outra pessoa orar por nós, mas sim de interceder. Ou seja, interceder é aquele que está junto por uma causa comum, orando, né, a Deus. E uma coisa que eu acho assim, não sei se é a palavra certa que eu vou usar, mas de não criar amuletos ou lugares sagrados, porque a gente começa a ouvir, nada contra, até acho interessante as pessoas que vão ao monte orar, mas eu já ouvi muito: poxa, não está respondendo? Vai para o monte, porque lá responde. Ou vai para Israel, tem gente que faz, não está respondendo, vou pegar seus pedidos de oração, vamos levar lá no Monte das Oliveiras, em Israel, que lá o negócio acontece. E a gente começa a criar essa coisa de, não, lá é terra santa, então lá Deus respondeu, então no monte Deus só vai responder em minha oração se eu for para o monte. A gente começa a criar e eu não sei o que vocês acham disso, porque dizem, ali é mais abençoado. Você começa a criar esses amuletos geolocalizados assim. Então, ontem eu fui convidado para ir ao monte por um pastor amigo, e ele falou assim, eu falei para ele que eu, quando vou ao monte, vou num próximo da minha casa, que é mais baixinho, minha esposa pode ir também, leva 5 minutos subindo, 10 minutos, mas ali eu tenho o meu momento com Deus, sozinho, sem barulho, sem aquele ambiente dentro de casa que te lembra as coisas que você tem que fazer. Então o monte tem essa característica de te isolar. Jesus, ele não ia ao monte à toa. Se ele não fosse ao monte, eu poderia até usar isso como um argumento, mas Jesus ia por quê? Se tudo que ele fazia servia de exemplo para mim, então eu vou ao monte. Mas aí ele falou para mim assim, não, mas porque tem que ser aquele X. Mas por quê? Não, sobe 2 horas, tem 5 arraiais, você vai parando, e tem o arraial do concerto. Se chegar no terceiro, sabe qual é, né? Se você chegar no... já está conhecendo. No mistério. E eu já sabia disso, então eu falei assim, mas por quê? Não, se você chegar no terceiro arraial, ali tem profeta que diz se você pode subir. Eu falei, não, então não vou lá. Mas por quê? Porque ali não tem profeta, ali tem alguém querendo determinar onde é o certo ou o errado. Eu não estou em erro, não estou em pecado, mas mesmo que eu quisesse, eu não poderia ir lá em cima. Então, aonde que você determina isso? Aonde que está isso na Bíblia? A gente começa a religiosar, mistificar, né, o monte. Na verdade, o monte é um lugar de isolamento, é um lugar onde você realmente... Eu já vi brasas. Você já viu as brasas, André? Já viu as brasas nos gravetos de árvore ou não? Já, né? Então eu já vi também, achei aquilo interessantíssimo. Agora as pessoas vão ali para ver a brasa e nem oram. Ficam ali vendo a brasa, opa, que lindo. Aí acabou, vamos embora, não orou. Então o monte é lugar de isolamento. Eu prefiro ir sozinho com a minha esposa no máximo, para a gente ter o nosso momento com qualquer Deus. Lugar que fecha a porta, né, se isola. E se tem dificuldade, aquilo que eu falo, mas se tem dificuldade por causa de celular, por causa de coisas que te lembram, aí beleza, te retira para o mundo. É no sentido de se desligar do dia a dia. Não é porque lá é o lugar que você vai pisar, tem que tirar, entrar descalço. Algumas pessoas fazem esses rituais. Toda mistificação, aí a gente começa, né, a voltar para o Velho Testamento, né? A gente precisa de todos. Jesus ia para o monte, mas ele falou assim, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta,
vai lá, dobra o seu joelhinho, começa a orar, faz do seu jeito, quer orar em pé. Agora o importante é você andar em espírito sempre, ligado com o Senhor, porque a oração constante, aquela que você está sempre falando com Deus, ela é muito importante. Você não ora 15 minutos parado, mas às vezes você passa o dia inteiro realmente ligado com Deus, falando com Ele e falando, Senhor, eu preciso que resolva aqui. A minha mulher, ela diz assim, meu amor, hoje você não orou, você que pensa. Eu orei o dia inteiro, foi sério, o tempo todo falando com Deus, o tempo todo falando com... Amém, então cada um tem o seu jeito de orar. Eu acho que a gente não pode mistificar isso não. Inclusive eu tenho um testemunho que nós fizemos uma campanha na igreja e eu peguei todos os pedidos de oração, né? E avisei na igreja que ia levar para o monte para orar. Eu entendo que o monte é lugar de separação, não é um lugar onde vou receber a bênção, vou estar mais próximo de Deus. Separação. Mas é um lugar de separação, está longe, não tem ali, só quem sobe ali é quem está realmente envolvido, está disposto a orar. Mas naquele dia choveu, né? Caiu uma chuva, e eu estava assim no meio do caminho, eu encontrei uma das nossas congregações, pastor Francisco, estava aberta, né? Ele estava lá, ajeitando, estava arrumando, não tinha ninguém, e eu falei com ele, vou ficar aqui, eu vou orar por esses pedidos, vou orar aqui, né? Eu falei que ia para o monte, mas porque estava essa chuva toda, eu vou ficar aqui. E eu lembro que ele até falou, mas não tinha que ir para o monte? E eu disse para ele, não, o meu monte, nesse momento, é aqui. Porque aqui é um lugar de separação. Tu vai, né, se puder entrar em oração comigo, nós vamos orar. E começamos a orar, queimamos todos os pedidos. E uma coisa interessante, que o último, aí faltava um último pedido de oração, que por incrível que pareça, era o meu. E nesse pedido, eu havia pedido ao Senhor, né, um carro, porque onde a gente mora, até a igreja, é muito longe. Nós estávamos começando naquela época, pedi um carro ao Senhor. Mas o mais interessante é que foi, todos os pedidos, né, foi entregue, só faltou aquele. Quando eu vi o papel, ele mesmo falou, falta aquele ali. Então peguei, quando eu li, né, eu falei, glória a Deus, eu li. Né, e com 15 dias depois, para a honra e glória do Senhor, eu consegui o carro. Né? Eu creio, irmãos, nesse momento ali, né, como está falando, ali era o nosso monte. Né? Ali era o momento de nós estarmos a sós com Deus, falar com Deus. Então eu entendi, eu também tinha muita coisa assim do monte, mas eu entendi que o nosso monte era ali. A gente tem 1 minuto para terminar o programa aqui, eu acho só para a gente fazer uma resposta rápida. Uma pessoa mandou uma pergunta que acho que para resumir para todo mundo que está assistindo. André, existe razão específica para orar? Vamos mudar só o jeito de colocar a pergunta. Existe razão específica para falar com Deus? Com tudo. Eu vou apresentar o programa a Deus, eu posso orar aqui para o programa, eu posso orar para sair, eu posso orar para entrar no carro, eu posso orar para comer, eu posso orar para dormir. Você pode orar porque você tem que conversar com Deus em todo momento. Então, existe razão específica para orar? Não. Tudo é razão para orar, qualquer coisa. A nossa enquete de hoje foi a seguinte: você ora pelo menos 15 minutos por dia? Você fala com Deus pelo menos 15 minutos por dia? 19% das pessoas dizem sim, 81% das pessoas dizem não. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi muito bom, aprendemos muito sobre oração. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Abrigo, seu amigo, Deus prometeu. Pode confiar.